Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos de novo. Se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreva para acompanhar o material que eu vou postando, conteúdo linguístico, curiosidades sobre idiomas e dicas. E também me siga lá no Instagram, Glossonauta. Lá eu também vou responder as perguntas do pessoal e fazer publicações para ajudar vocês com o aprendizado de idiomas e também falar sobre curiosidades relacionadas com línguas. Tá? Mas vamos começar o vídeo de hoje. Hoje eu estou aqui para responder uma dúvida que é bastante frequente, é uma coisa que perguntam bastante, que é: qual é a língua mais fácil de aprender? Ou quais são as línguas mais fáceis de aprender? Né? Essa é uma pergunta bastante frequente. E a resposta, não existe uma resposta que eu possa lhe dizer que tal língua é a língua mais fácil de aprender. Vou resumir logo e deixar a resposta já clara para vocês saberem como é que funciona. A língua que será mais fácil de aprender é determinada principalmente por dois fatores. O primeiro fator é a proximidade que aquele idioma tem com o seu idioma materno, e o segundo fator é quanto você gosta daquele idioma. Esses dois fatores são muito importantes. Mas agora eu vou deixar um pouco mais claro, tá? Vou deixar mais evidente isso. Primeiro, a proximidade com o seu idioma materno. Algumas pessoas, elas pensam que uma língua seria mais fácil se esse idioma for uma língua que tem uma gramática muito simples. Uma gramática muito simples, não tem muita conjugação, não tem regra para fazer plural, tudo isso. Não, isso não é verdade. Se uma língua tiver uma gramática simples, uma construção simples, sem flexão de palavras, sem todas essas coisas, isso não garante que aquela língua vai ser mais fácil que uma língua que tenha essas coisas. Vou dar um exemplo. Chinês. Vamos pegar o chinês padrão, mandarim. É assim. O chinês é desse jeito. Ele não tem conjugação verbal, ele não tem sufixo para fazer plural, ele não tem nada disso. É uma língua estruturalmente muito simples. E vamos pegar outra, espanhol. Espanhol tem todas essas coisas, o espanhol tem essas características, e ainda assim, para a gente, espanhol é muito mais fácil do que chinês, né? Por quê? Porque o espanhol é próximo do português. Então, se você for pegar uma coisa em chinês do tipo o verbo falar, ou conversar, que seria tan, e você quer dizer isso na primeira pessoa. Aí em português você tem que dizer falou, né? Você já tem que mexer no verbo, falar vai virar falou. Aí em chinês não tem isso. Tan é sempre tan, e você vai dizer wo tan, eu falo. Eu falo, literalmente. Aí você quer dizer que é nós falamos. Aí o eu não vai virar nós. Não. Muito simples. Você vai colocar uma palavra depois do eu, que vai indicar que é plural, que é a primeira pessoa do plural. Então, woman, tan, vai ser nós falamos. Ótimo. E se for nós falamos no passado, né? Ontem nós falamos, não sei o que lá. Então, se for no passado, você vai pegar uma partículazinha que vai indicar que aquilo está no passado e colocar depois do verbo falar. Então, tan vai virar tanle. Ótimo. Então, woman tanle. Perfeito. Super simples. Cada morfemazinho se encaixa, cada um tem seu sentido e gera uma frase. Agora, é mais fácil para você dizer woman tanle ou dizer hablávamos, para dizer falávamos. É óbvio que é muito mais fácil dizer hablávamos, apesar da complexidade. Veja aí, o verbo é falar, aí você fala na primeira pessoa. E se for plural, se for nós, então aí é falamos. Mas se eu quero dizer no passado, aí tem falei, tem falava, tem falara. Aí você pega, sei lá, vamos pegar o pretérito imperfeito. Então, falávamos, para indicar que é nós. Falávamos. Aí o verbo já está com 4 sílabas. E contido na estrutura do verbo está dizendo que é o verbo falar, que está no pretérito imperfeito, que está na primeira pessoa e que está no plural, numa palavra só. Isso é complexo.
Mas a gente faz isso de forma intuitiva. Falávamos. Quando eu digo falávamos, você já sabe o que eu estou dizendo, você não precisa processar essa informação. Se eu soltar nosotros hablábamos, para dizer nós falávamos, você processa rápido, mesmo sendo outra língua. Ou em italiano, noi parlavamo. É fácil, né? Então, se a língua for mais próxima da sua, ela vai ser mais fácil, mesmo que ela tenha uma gramática complexa. O espanhol tem uma gramática complexa, o italiano também tem, mas é uma gramática complexa semelhante à nossa gramática complexa, então fica mais fácil. O chinês tem uma gramática simples? Tem, mas tem as palavras totalmente diferentes das nossas e é uma gramática simples que a gente não tem, que a gente não está acostumado. Então a língua ser simples não indica que ela vai ser fácil para você, certo? Então esse é o primeiro ponto, que era o da semelhança. E agora eu vou falar do segundo ponto, que é o gosto que você tem pela língua. É muito importante que você goste da língua que você está estudando. Porque se você não gosta, estudar aquela língua vai ser uma coisa pesada, vai ser uma coisa difícil de fazer. Então vamos ver um exemplo. O que é mais fácil, aprender inglês ou aprender chinês? É óbvio que é aprender inglês. Por quê? Porque o inglês é uma língua indo-europeia, igual ao português. Então, apesar do inglês não ser tão próximo da gente como o espanhol ou o italiano, o inglês tem certa proximidade com a gente, porque também é uma língua indo-europeia. A gente compartilha muito vocabulário com o inglês, a ordem das palavras é fácil pra gente. Às vezes tem diferenças? Tem, tipo, o adjetivo é antes do substantivo. Algumas coisas assim, mas não é uma estrutura tão diferente, também não é uma língua tão diferente quanto o chinês, ou quanto o mongol, ou outras línguas que são distantes, né, da nossa. Mas se você não gosta de inglês, se você realmente detesta inglês, se tiver que estudar, tem aquela sensação desagradável, você nem gosta de ouvir alguém falando inglês, nem nada do tipo, a língua vai se tornar mais difícil porque você não gosta dela. Então vamos supor que uma pessoa ama, ela adora inglês e ela detesta espanhol. O que é mais fácil, teoricamente, é o espanhol. Mas para aquela pessoa, inglês vai ser mais fácil. Então, resumindo, o ponto 1 que eu tinha comentado era sobre a semelhança com o nosso idioma. Quanto mais semelhante, mais fácil vai ser aprender aquela língua. Mas... Então, resumindo, quanto mais semelhante uma língua for à nossa, mais vai haver facilidade no aprendizado daquele idioma, porque ele é parecido com o nosso. Mesmo que ele seja complexo, ele é complexo de um jeito que a gente está acostumado. E outro ponto que ajuda muito é quanto você gosta daquela língua, porque aí, mesmo que a língua seja distante da sua, se você gosta muito dela, quando você encontrar um obstáculo, você vai ter motivação para procurar na internet, para tirar aquela dúvida. Então vai terminar que aquela língua não vai ser tão difícil, o aprendizado não vai ser tão pesado, vai ser uma coisa mais leve, mais tranquila, porque você gosta do idioma. Então você encontra as dificuldades e você contorna essas dificuldades. Então, esses são os dois pontos que são importantes na facilidade do aprendizado daquele idioma. Ele ser parecido com o seu e você gostar. Então, uma língua que é muito diferente pode ser fácil de aprender? Pode. Se você amar aquela língua, estudar e gostar muito e não se preocupar com os obstáculos, porque você gosta tanto que você sempre tira as dúvidas e vai atrás, perfeito. E se uma língua é parecida com a sua também, isso ajuda mais ainda. Então, essa é a resposta, né? Então, ignorando o fator gosto pelo idioma, os idiomas mais fáceis vão ser o quê? Espanhol, italiano, francês, catalão, galego, as línguas românicas de forma geral. Depois das línguas românicas, outras línguas indo-europeias também vão ser fáceis. Aprender inglês, grego, por exemplo, também vão estar nesse grupo de idiomas aí que não vai apresentar uma grande dificuldade. E quanto mais distante vai ser mais difícil. Agora, se você acrescentar o ponto 2, que também é muito importante, aí línguas que seriam mais fáceis podem se tornar mais difíceis e línguas mais difíceis podem se tornar mais fáceis. Aí você me pergunta, bem, e se eu quero aprender inglês e eu detesto inglês? Tá tudo perdido? Não dá para fazer mais nada porque eu odeio o idioma, eu vou ficar bloqueado para sempre e nunca vou aprender inglês?
Não, não é assim. Isso tem solução, mas isso daí já é assunto para outro vídeo, né? Em outro vídeo vou falar sobre isso e sobre como mudar isso para você poder aprender a gostar de um idioma que você não gosta e tornar o estudo daquele idioma mais agradável e mais prazeroso. Então é isso. Se tiverem gostado, se inscrevam aí no canal, me sigam também lá no Instagram, Glossonauta, para vocês terem mais contato comigo, responder dúvidas e tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, tchau!